Vamos ver hoje de maneira bastante simples o que é e para que serve uma controladora wireless, uma wireless controller. Para isso a gente precisa primeiro entender qual é o problema que ela resolve. Vamos imaginar que eu tenho uma rede, pode ser uma rede simples, pode ser uma rede bastante complexa, o que eu vou falar agora vai dar na mesma, mas é uma rede onde eu quero colocar access points Wi-Fi. Então, eu não tenho apenas um, a minha rede é muito grande, a minha área coberta é grande, então eu coloco daí vários access points. Repara que aqui eu não estou colocando um router Wi-Fi, estou colocando um access point. Existe uma diferença grande entre eles. Muita gente confunde os termos, costuma chamar de roteador Wi-Fi, mesmo quando é um access point. Qual é a grande diferença? Um access point, ele é como se ele fosse um switch Wi-Fi. Ele não roteia, ele não faz NAT, ele simplesmente é um switch que a conexão dele com os desktops, com os equipamentos, é via Wi-Fi. Mas de resto ele se comporta exatamente igual a um switch camada 2. Inclusive, a gente tem um vídeo que eu vou deixar o link nas observações que explica a diferença entre access point, router, esse tipo de coisa. Muito bem. Então, eu espalhei esses 3 access points aqui na minha rede. Quais são os problemas que eu posso encontrar? Por exemplo, balanceamento de carga. O que eu quero dizer com isso? Eu tenho aqui esses 3 access points, essas bolhas, elas indicam a área de cobertura. Então, os usuários vão chegando de manhã cedo, vão ligando os notebooks e eles vão se conectando. Vai chegando, eles vão achando o access point mais próximo e se conectando. Aí, existe uma coisa importante. Eu falei, o access point mais próximo, mais ou menos. O equipamento, o seu tablet, o seu smartphone, o seu notebook, o que é que seja, ele se conecta no access point com o sinal mais forte. Então, por exemplo, esse notebook que se conectou aqui, ele, quando você ligar esse notebook, ele vai fazer uma busca, encontrar quais são as redes que ele tem conexão, ou seja, quais são as redes que ele sabe qual é a senha, quais são as redes que ele foi configurado, vai perguntar, vai tentar detectar qual é o sinal mais forte e vai se conectar com a do sinal mais forte, que nesse caso aqui, por exemplo, é o do access point central. Só que esse access point central é o que está lotado. Repara, esse da direita aqui ele estaria vazio. Então, para esse notebook, o melhor seria se ele tivesse se conectado com o access point da direita. Na verdade, não só para ele, mas para a rede inteira. Eu estaria balanceando a carga. Como os access points, nesse caso aqui, trabalham de maneira independente, eles não se coordenam de maneira nenhuma, então isso não vai acontecer. Eu vou congestionar o meu ponto central e vou deixar esse da direita com carga sobrando. Outra questão que eu posso fazer com Access Point e que eu tenho dificuldade se eu não tiver uma controladora, triangulação. O que é isso? Eu tenho aqui os meus 3 Access Points e eu consigo saber aonde está cada equipamento Wi-Fi por triangulação. Ou seja, se eu tenho uma maneira de coordenar isso, o access point da direita vai falar, eu estou escutando esse access point, esse notebook aqui, esse MAC address com um sinal fraco. O do meio vai dizer que é forte e o da direita vai falar que é um sinal fraco também. Então, dessa maneira eu vou poder deduzir aproximadamente em que posição que esse equipamento está. E isso eu posso fazer para cada equipamento da rede, mas isso eu preciso ter uma coordenação. Eu não consigo fazer isso com os access points sozinhos. Então, eu consigo, inclusive, rastrear se eu tivesse alguma maneira de coordenar esses access points. E mais, imagina que alguém pega e chega e traz um access point de casa. A empresa não autoriza, mas o usuário Zé Mané pegou, trouxe e instalou puxou um cabo, espetou lá na porta de rede da mesa dele. Se eu tenho coordenação entre os access points, eu consigo, por triangulação, saber se ele, por exemplo, se esse access point, se essa rede sem fio que eu estou detectando está dentro da minha rede ou se é de algum vizinho, porque eu consigo medir, fazendo a triangulação entre esses access points, o nível de sinal que cada um deles estaria escutando desse access point. E, inclusive, se eu detectar que é um access point dentro da minha rede, eu consigo não só saber onde ele está, como também tentar lançar um ataque, ou seja, anular o efeito desse access point para que ninguém se conecte nele. Então o Wireless Controller consegue fazer todo esse trabalho de sincronismo e de integração entre os access points. Então como é que ele funciona? Eu tenho aqui novamente meus access points, mas eu conectei aqui uma caixa nova. Esse é o meu Wireless Controller. Normalmente ele tem uma porta, 2 portas gigabit, ele não tem muitas portas. Ele basicamente se espeta no switch da rede, ele tem que estar na mesma VLAN dos access points e ele é quem vai então fazer esse trabalho de coordenação. Normalmente o fabricante do access point tem que ser o mesmo do wireless controller, inclusive tem que ser um access point preparado para trabalhar com esse wireless controller. É uma coisa muito casada, não existe muita diversidade. Eu pelo menos nunca vi nenhuma situação em que eu consigo pegar um access point de um fabricante e usar com o wireless controller de um segundo fabricante.
Isso realmente são coisas muito proprietárias, essa comunicação entre o Access Point e o Wireless Controller. E aí, o que o Wireless Controller faz? Se você chamar um fabricante de um Wireless Controller e pedir para ele fazer uma apresentação, ele consegue te falar um dia inteiro só da quantidade de benefícios e de coisas legais que você consegue fazer a mais ou mais fácil por colocar um wireless controller na sua rede. Eu consigo autenticar o usuário, eu consigo fazer a triangulação, eu consigo aumentar a segurança da minha rede, detectar tentativas de invasão, eu consigo fazer um firewall dentro do wireless controller, eu consigo otimizar a experiência do usuário, balancear a carga, diminuir problemas de interferência. A quantidade de vantagens realmente é muito grande. E como é que funciona a comunicação entre os access points e o wireless controller? Varia de fabricante para fabricante. Normalmente, quando um usuário novo, um notebook novo, um tablet novo liga na rede, existe uma comunicação sempre entre o Access Point e o Wireless Controller para saber se esse novo MAC address, esse novo equipamento Wi-Fi pode ou não se conectar e de que maneira ele vai se conectar. A partir daí, depende do fabricante. Por exemplo, vamos supor que esse usuário aqui nesse notebook na esquerda quer acessar a internet. Alguns fabricantes, o Access Point manda o pacote dele para o Wireless Controller e o Wireless Controller decide e se o usuário tiver direito, ele encaminha para o roteador para sair a internet. E a volta a mesma coisa. O roteador manda para o Wireless Controller e o Wireless Controller ele manda para o notebook. Outros fabricantes não, fazem esse processo direto. Uma vez que o Wireless Controller aprovou, o Access Point deixa esses pacotes irem direto para o destino. No primeiro caso, eu tenho mais controle, o Wireless Controller consegue monitorar melhor os pacotes e também o Access Point, no primeiro caso, é muito mais simples, ele não tem que fazer muita coisa, é só encaminhar os pacotes para o Wireless Controller. Nesse segundo caso aqui, eu tenho mais processamento acontecendo no Access Point, porque o Wireless Controller autorizou esse notebook, mas a partir daí o Wireless Controller também avisou o Access Point quais são as restrições, o que esse usuário pode ou não pode fazer, e quem passa a fazer esse controle é o Access Point, porque obviamente o pacote não está mais passando pelo Wireless Controller. Novamente, isso muda de fabricante para fabricante. Então, as vantagens do Wireless Controller realmente é uma lista muito grande, eu não vou colocar elas aqui. A grande desvantagem é, infelizmente, o custo. O próprio Access Point do Wireless Controller ele sozinho já é mais caro que um Access Point convencional, simples, que trabalhe sozinho. Então só aí já começa uma diferença de custo. Você até pode ter um caso, por exemplo, em que, graças à otimização de um wireless controller, onde eu antes ia precisar de 15 access points para cobrir uma área, eu consigo cobrir com 13, 14. Então eu economizei um pouco de access point. Mas mesmo assim, o access point da wireless controller costuma custar o dobro de um access point convencional, às vezes até mais. Então, isso sem falar do custo da própria controladora wireless. Então, realmente, o Wireless Controller é uma tecnologia muito interessante, muito legal para quem está administrando a rede. Ajuda muito para os usuários, eles também dão um benefício grande em termos de experiência, em termos de facilidade de uso, em termos de melhor uso da banda do Wi-Fi, mas eu preciso realmente ter verba para conseguir justificar. Quais são os tipos e as topologias que a gente pode ter uma controladora wireless? Bom, então, tá aqui como já mostrou, eu tenho aqui minha controladora lá em cima, tomando conta desses access points. Só que se essa controladora cair, algumas coisas eu vou perder. Novamente, depende do fabricante, alguns sistemas param de uma vez só se a controladora cair, outros perdem algumas funcionalidades, mas se eu quiser, eu posso ter redundância, eu posso ter mais de uma controladora, obviamente uma cair, a outra entrar, mas custo novamente. Outra topologia é usar a controladora na nuvem. Alguns fabricantes oferecem isso. Então a controladora não está mais na minha rede. Eu pago um serviço mensal para essa empresa que me fornece os access points e eu uso a controladora que está lá no data center dele. O administrador acessa e configura isso remotamente via web, via alguma aplicação. As vantagens e desvantagens. Vantagens, eu não tenho um custo de um hardware, eu pago isso como um serviço, então a minha rede é mais barata. Desvantagem é que eu dependo muito dessa conexão com a internet. De novo, depende de cada fabricante. Talvez se eu perder a conexão com a internet, a quantidade de funcionalidades que eu perca seja pequena, alguns são maiores, mas sempre eu vou perder alguma coisa. Se eu não tiver minha conexão com a internet nesse caso, eu vou perder alguma coisa, e aqui no Brasil as conexões de internet realmente não são muito confiáveis. Então, toma cuidado com esse tipo de topologia aqui no Brasil.
E existe um terceiro tipo de fabricante, onde os próprios access points também são controladoras. Então eu não preciso ter uma caixa adicional. O próprio access point vai fazer o papel de controladora. O que é legal disso? Eu tenho muita redundância, porque se esse access point que hoje é a controladora cair, um segundo que também é um hardware igual a ele pode assumir essa função. Então eu perco aquele access point naquela região, mas eu não perco a minha rede. Qual é o problema disso? Isso não sai de graça. O access point, para ele poder assumir a função de controladora, ele tem que ter um processador maior, ele acaba sendo naturalmente um hardware mais caro. Então isso pode, depende do fabricante, ter um impacto no custo total do projeto. Eu economizo em não ter controladora, mas eu gasto mais caro no access point, acaba muitas vezes ficando elas por elas. Normalmente essa questão de eu ter a controladora dentro do access point é melhor em redes com poucos access points, mas vá consultar o seu fornecedor, veja as opções e negocie com ele, porque também isso depende do nível de desconto que você vai conseguir. Então, em resumo, ter uma controladora wireless dentro de uma rede Wi-Fi é muito legal, me ajuda a administrar a rede, mas eu preciso ter verba. Isso realmente vai impactar no custo da minha rede. Se você também gosta de ajudar outras pessoas, curta e compartilhe esse vídeo. Isso realmente ajuda. Se você ainda não assinou, clique aqui para ser o primeiro a saber quando a gente publicar os nossos próximos vídeos. E por último, aqui tem mais 2 sugestões para você assistir. E até a próxima!